Trazendo para a igreja, existem pastores que são ditadores? Vocês acham que existe ou não? É? Óbvio que existe. Pastores que são tiranos. Absurdo. Pastores que se escondem atrás daquela passagem que diz: não toqueis no ungido do Senhor. E eles usam então este versículo como se fosse um castelo forte de proteção para que eles possam pecar em paz e ninguém possa falar dele. Você acha que não? Uma vez eu ouvi numa conferência, o pastor dizia assim: porque uma vez o irmão chegou atrasado, eu fui e chamei a atenção dele. Só que depois eu cheguei atrasado. E o irmão veio falar comigo. E então eu disse assim a ele: querido, dos seus pecados cuido eu, dos meus cuida Deus. É um ditador, você não é? Cara, é inquestionável. Inquestionável. Então, existem esses pastores ditadores? Sim. Eles distorcem a Escritura para oprimir o povo, para subjugar o povo. Todavia, assim como existe também esses pastores que são ditadores, existem ovelhas que são extremamente rebeldes. Ovelhas que não querem se sujeitar a ninguém, que sempre se acham melhor de quem está ali à frente. A Escritura diz que nós devemos sim rejeitar o falso pastor. E então, elas, com base nessa premissa de rejeitar aquele que é falso, elas rejeitam a tudo. E chegam ao ponto de dizer que ninguém presta. Nenhum pastor presta. Eles distorcem a Escritura. A palavra de Deus diz que nós devemos confrontar aqueles que estão no erro. Então, eles pegam este versículo e levam para o extremo e confrontam a tudo. A Escritura diz que nós devemos julgar a todos, principalmente aqueles que estão no erro. Só que a ovelha rebelde, ela costuma fazer o quê? Ela pega esta parte de julgar, que deve ser feita, e vira uma pessoa extremamente crítica, a ponto de procurar pelo em ovo, que nunca consegue achar uma igreja decente. Sempre há algum problema. Uma vez eu falava para um irmão, muito exigente, mas aqui não faz isso, aqui não tem tal coisa. Irmão, você está procurando uma igreja perfeita. E eu aconselho você, o dia que você achar, não faça parte, porque você vai entrar e vai estragar a igreja, porque você não é perfeito. Abra uma para você então. Como eu disse, eu não estou dizendo que nós não podemos fazer críticas pontuais em respeito, em amor. Você pode, deve fazer isso. Se há alguma discordância, você tem total liberdade para falar comigo, líder de pequeno grupo, com qualquer um. Assim é ser igreja. Só que não podemos ser também extremamente críticos e ir para o outro extremo. Nós pegamos o sola escritura, muitos reformados fazem isso. Esse é um dos lemas da reforma, sola escritura. Eles dizem sola escritura para corroborar com aquilo que eles já têm no coração, que é de não ser subserviente a ninguém. Eu não preciso obedecer a ninguém, eu não preciso me sujeitar a ninguém. Eles citam só a Escritura, mas também esquecem de que Pedro dá o exemplo de que Sara chamava o seu próprio marido de Senhor. Imaginem se essa moda pega na igreja, as irmãs aí. Eu já rilhar os dentes já, né? Mas olha o exemplo de Sara. Olha o exemplo de sujeição. Se o falso pastor cita a Escritura para distorcer e oprimir o povo, o falso crente cita a mesma Escritura para desobedecer. Para desobedecer. Não são assim? Olha para você ver as feministas. Elas, às vezes, pegaram ranço de algum homem porque algum homem errou com ela. E acontece. Homens erram, ou vocês não sabiam disso. Erram bastante. Então, elas pegam o erro, talvez, de um pai que nunca deu atenção, ou de um pai que ela nem sabe quem é, de um pai que talvez agrediu durante toda a infância. E elas pegam aquele referencial de homem para rejeitar toda e qualquer autoridade masculina, dizendo, ninguém presta. Essa semana, meu filho que cuida das redes sociais, né, colocou uns vídeos lá sobre a pregação semana passada, pastorado feminino. E você sabe, né? Aquelas pregações vai para a internet. Eu já fico esperto já, né? Porque o povo fica louco. É quase que o bezerro de ouro mesmo, de muitas igrejas, a questão do pastorado feminino. E o argumento de muitos era o seguinte,
na nossa igreja tem pastor porque os homens não assumem a posição. Pode ser verdade que os homens não assumem a posição? Claro que pode. Hoje em dia, em se tratando de igreja, o que tem de homem frouxo é um absurdo. Homens que não conseguem governar a sua própria casa. Homens onde os cachorros têm mais medo da mulher do que do homem. O homem fica lá várias vezes. Vai, Rex, 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 vai para dentro. Rex, Rex. A mulher, Rex, vai, o cachorro já vai. Hoje em dia, para tristeza nossa, né? Eu acho que formou uma grande leva aí de homens bananas. Homens que até falam alto, mas não são firmes. Diferentemente de Moisés. A escritura diz que Moisés era manso, manso. Não ficava se bravejando, não. Manso. Mas quando ele falava, ele cumpria aquilo que ele falava. Então, elas argumentam da seguinte forma: olha, nós temos pastoras porque os homens não assumem a posição. Mas por que não fazer o correto, então? Por que não ensinar os homens que eles estão errando e para que eles possam voltar para o caminho correto e assumir a posição deles como líder, seja na casa ou seja na igreja? Mas elas não querem fazer isso, sabe por quê? Elas têm um coração rebelde. Têm um coração rebelde. Então, essa é a oportunidade para elas externarem tudo aquilo que já está dentro de seus próprios corações.